Ó, fiquem até o final. Aê! Querido! Conta aí, Nath. Primeira Oi, coisa, Lourenço, antes boa da gente noite. falar oi pro Lourenço, a gente Ué, antes de falar oi pra ele, não. Não, antes de apresentar o Lourenço, a gente só quer pedir para as pessoas mandarem para os amigos, porque essa é uma live muito especial. O Lourenço é uma pessoa muito querida. A gente vai aprender muito com ele hoje, então fiquem até o final que o conhecimento aqui vai ser vasto hoje. Sério, gente, é muita novidade. Compartilha com seus amigos. Manda. Compartilha. Vocês estão na live de duas talentosas médicas. Que bom! Ai, Lourenço. Igual tem o Ronaldinho Gaúcho no futebol. A gente gostou dessa comparação aí. Essa foi boa. Então, vocês duas são o sucesso do momento agora. Tem o Pelé, então, só pode. Ô, Lourenço, boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, bom. você? Boa noite, pessoal. Todo mundo aí que tá entrando. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Isso, e compartilhem a live aí. Vamos apresentar o Lourenço, então. Ó, eu sou a Raquel, ela é Eu sou a Natália. A gente é médica e tem esse perfil para falar de marketing digital com médicos, como o Lourenço comentou. E o Lourenço, ele é um médico também, médico radiologista, mas é um médico, assim, bem fora da curva. Bem diferenciado. E que a gente amou conhecer esse ano, que a gente conheceu graças ao mundo digital. E a gente é apaixonado nesse meio. Uma das coisas é isso, permite conhecer pessoas que a gente não conheceria na rota normal do nosso dia a dia, né? E aí a gente vai apresentar rapidinho. Então, ele é um radiologista, mas que fez MBA em gestão, mestrado, né? MBA, mestrado em gestão e negócios, não é isso, Lourenço? Isso aí. Em gestão de saúde. E ele é podcaster, ele é empreendedor numa coisa sensacional que a gente adora, que chama Saúde Digital Ecossistema. E a gente quer entender mais sobre esse empreendimento dele, as coisas que ele produz. E a gente quer apresentar para vocês. Então, a Raquel tá doida para usar uma frase sua. Fala. Sim. Pessoal, saúde digital on demand. Ela adora. E ela gosta de falar o que ele começa o podcast dele, que você falou. Adoro. É mesmo, esse é que o on demand da Nath O on gosta. demand sou eu que gosto, Ela mas ela adora. gosta do... Eu adoro falar assim, Lourenço, você vai se sentir num episódio seu agora. Conta um pouquinho pra gente do seu background. Fala aí um pouquinho do seu background pra gente. É isso aí que eu sempre repito. Ó, primeiramente, todos esses meus elogios são sinceros. Eu acho que vocês são muito talentosas. Parabéns pelo projeto do Dr. Obrigada. Continuem nisso. O que vocês falam é muito relevante para o médico. O médico precisa dominar o que vocês falam. O médico precisa entender que não dá mais para ele esconder do paciente. Ele precisa mostrar a cara. Ele precisa ir para as mídias sociais. Ele precisa dominar as estratégias digitais. E não é para ser um influencer. Até pode ser, mas não é para isso. Não é para ser um blockbuster, para ter 1 milhão de seguidores. É para ele cuidar melhor do paciente. Assim como a gente entende de ler artigo e de prescrever o melhor antibiótico para cada caso, de prescrever o melhor corticoide para doença reumatológica, né? Total. E aí a gente precisa entregar isso para o paciente. Eu costumo dizer que o paciente hoje, antigamente o médico ele entregava um cartão de visita. Hoje o paciente quer um arroba. Ele quer um arroba Lourenço Tomé, arroba Dr. Chen, arroba Reumatube, arroba Nath, o quê? Doutora Nath Dias. Isso mesmo. Doutora Nath Dias. Por quê? Porque quando ele pegar esse arroba, pessoal, ele vai checar o médico e ver a cara do médico, ver a cor do cabelo dele, ver como é que ele fala, o sotaque dele. O paciente quer isso. E quem está nesse meio sabe o quão diferente é a consulta quando o paciente já chega no seu consultório te conhecendo. Por exemplo, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente já tem uma certa intimidade. Tudo através das mídias sociais. Isso é muito positivo. Isso a gente precisa passar para os nossos pacientes, né? Verdade. Mas eu fugi da pergunta. Colegas, Qual que é a pergunta?
Ah, meu background. O seu background. Mas só uma coisa, isso que você falou, muito verdade. É o jeito do paciente hoje em dia, né? Tudo é digital. E aí a pergunta tem a ver com isso. Você contar pra gente seu background aí, de onde saiu toda essa jornada de sair de médico radiologista. É claro que você não deixa de ser médico fazendo o que você faz, mas de mudar esse paradigma aí, inclusive, né? Essa visão Então, mais moderna. Então, foi. Eu sou médico radiologista, fiz 5 anos de residência, depois de 6 anos de medicina, mais 5 anos de residência. E eu fui entendendo que a medicina. Eu não tenho nenhum background de tecnologia, não sou programador, não sou. Sempre fui. Esse espírito empreendedor sempre teve comigo, assim, de querer. Desvendar o que vem pela frente, o que o médico precisa saber para estar sempre à frente. Isso sempre teve comigo, né? Uhum. E eu vi que estava caminhando a medicina para um lado da tecnologia muito rapidamente e que as coisas iam mudar muito, principalmente na minha especialidade, que é a radiologia, onde os algoritmos interpretam com uma alta eficiência e cada vez mais as imagens. E eu falei, eu preciso dar uma mudada na minha carreira, né? Sim. E eu estava totalmente numa zona de conforto, eu ganhava bem, tinha uma condição de trabalho muito satisfatória e eu decidi abrir mão disso. Fechei 30% das minhas agendas, por exemplo. A gente ganha por produção e por dia, né? Então, a semana tem 10 períodos, eu fechei 3 períodos na minha agenda. Ao mesmo tempo, eu vim para Campinas, que eu estava, que é uma cidade que tem um custo de vida maior. E Você fazia residência nessa época? Não. Eu terminei a residência e fui contratado por uma cidade que chama Votuporanga. E lá nessa cidade, vocês conhecem? Cidade maravilhosa, cidade muito boa. Então, eu fui trabalhar lá e era uma cidade muito boa, uma zona de conforto. Eu recebia a mesma hora trabalhada de São Paulo, para vocês terem uma ideia, que é uma cidade que sempre pagou muito bem, né? Sim. E aí, eu passei essa rotina e falei assim, eu fiquei lá 4 anos. 2 anos foi convencendo a minha... Não, 2 anos foi me convencendo que eu tinha que sair da zona de conforto. E os outros 2 foi convencendo a minha esposa a sair da zona de conforto, entendeu? E aí eu migrei para São Paulo / Campinas, porque eu fechei a minha agenda, então eu ficava... E sempre estive em São Paulo e Campinas, mas eu resido em Campinas. Uhum. E entrei no mestrado. E o mestrado era caro, R$ 3.500 a mensalidade. Então, eu baixei meu custo, eu baixei meu rendimento, porque eu fechei a agenda, mudei para uma cidade mais cara e passei a gastar mais. E no final de 6 meses eu vi que eu não fiz muito bem as contas, sabe? Empreendedor, a melhor definição é como se é um elefante numa loja de cristais, entendeu? Ele precisa de ajuda para chegar do outro lado, entendeu? E assim, eu vi que eu não tinha feito as contas. Eu fui muito na coragem. Sim. E aí, depois de 6 meses, não fechava, porque, cara, não dava. Eu estava gastando muito mais do que recebendo, sabe? Sim. Eu tinha uma reserva, mas mesmo assim eu não mudei os meus planos, sabe? Aquele negócio do propósito é muito verdadeiro, sabe? É verdade. E aí eu continuei, investi, aí eu baixei o meu custo de vida, o meu padrão, baixei as minhas despesas para não fugir desse meu caminho. E isso levaram, assim, 2 anos e meio para começar a reverter um pouco para mim, sério mesmo. E hoje eu consigo trabalhar só com saúde digital, que é a minha empresa. Legal. Mas o empreendedorismo é isso, é risco, é medir investimento e brilho nos olhos, senão não vai. Porque, principalmente para o médico que não tem um problema de faturamento, né? O médico sempre tem emprego, sempre teve, né? Então, precisa ter mesmo um propósito que o seu empreendimento ele não vai ser por necessidade.
igual aquela pessoa que pede um emprego, não tem o que fazer, né? O nosso não, dificilmente vai ser por necessidade, né? Pelo brilho, né? É pelo brilho brilho. dos olhos. Tem que ter algo maior, né? Porque não é fácil. Tem que ter. E, inclusive, talvez seja isso, né, Lorenzo, que deixa a gente, como médico, em uma posição muito dessa zona de conforto ao longo da carreira. Talvez essa questão aí de aceitar os planos e esses honorários e seguir isso é porque não falta o dinheiro também. Bem ou mal, trabalhando muito e tudo, mas você ganha, tem um montante bom. E talvez seja isso que impeça as pessoas, inclusive, de ir atrás de um marketing digital e querer ter essa marca pessoal e atrair mais pacientes particulares. Exatamente. Mas o que eu vejo é que a receita do médico ela não tem se mostrado crescente, fazendo a mesma coisa. O que a gente vê é que o nosso ticket médio, né, o quanto a gente ganha pela nossa hora de trabalho tem reduzido. E eu sinto que os colegas têm estado muito comprometidos com o problema e pouco com a solução, né? A gente vê muito médico reclamando do convênio, reclamando da situação, mas eu sinto falta de ação, sabe? De o que eu estou fazendo para entregar mais valor. Porque o médico, ele é inteligente, ele passou por um filtro muito grande que é a faculdade, que é o vestibular, né? Então, o médico, ele tem um potencial, uma capacidade intelectual acima da média. E se ele canalizar esse potencial para descobrir coisas novas e para entregar valor, isso vai dar resultado. Isso, sem dúvida, vai dar resultado. Mas, às vezes, o médico, o colega, ele fica muito preocupado em reclamar da situação e chorar. Muita fala e pouca ação, né? Muita fala e pouca ação. Verdade. Verdade, muito pensamento. A gente precisa mudar isso como classe, né? E se unir também. E uma das formas de se unir, eu acho que é desse jeito. É conviver com quem está tentando ir além, já está além, ver o exemplo, fora da caixa, né? Então, eu vejo você como um super exemplo, Lorenzo, de verdade. Igual você falou aí, isso não é rasgação de seda, tá, pessoal? A gente começou a seguir o Lorenzo esse ano. O quanto a gente não aprendeu com os conteúdos dele, com o podcast. E é uma temática, assim, é muito fora do nosso dia a dia. Se não for a gente buscando isso, nos últimos tempos eu achei muito legal ter encontrado o podcast, o Insta e tal, porque era uma coisa que eu vinha buscando já há algum tempo. Mas se não for isso, você fazer esse movimento e ir atrás é uma temática muito off. Não vai, sabe? E assim, e não adianta você, por exemplo, a gente tem falado muito de telemedicina, né? E ainda não as pessoas que estão nos assistindo aqui, porque eu acho que aqui estão as pessoas mais antenadas, mas a gente ainda vê muito médico contra a telemedicina, com argumentos que não se sustentam. E aí, o que eu costumo falar é o seguinte: ninguém vai pôr na cabeça desse médico que a telemedicina é boa, a não ser ele próprio entendendo o que é saúde digital, entendendo o que é uma medicina, um e-health, uma medicina digital. Porque esse é um processo de aprendizado que a pessoa tem que se dedicar a ele. Ninguém recebe isso de graça. E não compra pronto. Não, tem que viver, né? Tem que viver o passo a passo, a gente concorda. Mas tem como dar uma resumida também para o pessoal que não sei se todo mundo conhece tudo. O que é que você acha que o saúde digital, ele, nos últimos tempos, realmente tem sido muito sobre telemedicina, que inclusive é uma ótima fonte, né, Lorenzo? Vocês têm trabalhado, inclusive, fazendo passômetro, ajudando aí quem não começou telemedicina, quem tem dúvida, como é que faz, fazendo aí algumas recomendações, né? Mas fora a telemedicina, o que é que de cara, assim, você acha que é um tema, que é uma habilidade nova, é um conhecimento novo da parte da saúde digital, que às vezes a gente ainda não percebeu que já é digital na saúde? Tá. A necessidade de dominar esse tema. Porque eu acho que o médico, se você falar assim para ele, qual que é a última linha de antibiótico para tratar a pneumonia? Se ele trabalhar com isso, ele vai saber. Ele tem essa necessidade, o bom médico, de entender que ele precisa estar up to date com o tratamento de antibiótico. Ele precisa estar up to date com a propedêutica. Qual exame eu peço?
ele precisa estar up to date assim, com as novas drogas, né? Só que ele ainda, a grande maioria, ainda não se convenceu que ele precisa, e quando eu falo de entender de tecnologia, ele não precisa ser um programador. Ele precisa entender que a tecnologia digital é uma ferramenta de trabalho para ele atender melhor o paciente. E aí tem um leque enorme que a gente pode citar, por exemplo, o marketing digital. O marketing digital, que vocês falam muito bem, é uma maneira do médico atender melhor o paciente, porque ele consegue falar antes mesmo dele chegar no consultório, quando ele está no consultório e depois que ele está no consultório. Ele escala o conhecimento dele, ele escala a competência que é dele para mais pacientes. E os pacientes se sentem muito felizes com isso e contemplados com isso. Então, isso é uma questão de saúde, porque você está ajudando o seu paciente. E o médico tem que entender, se um médico bom não falar, vai ter muita gente ruim para falar no lugar dele, para ocupar Exatamente, esse espaço. O paciente, ele quer receber a notícia, ele quer receber a informação. Se você não dá, alguém vai ocupar esse espaço. E geralmente vai ser o picareta, vai ser o cara que não tem comprometimento, porque os bons se calam, né? Exato. E então, é o que os médicos reclamam depois. Aquilo que a gente estava falando, mais reclama do que faz. Ferramentas mais, prontuário eletrônico. Tem que ter um prontuário eletrônico. Tem que ter um agendamento online. Não dá para... não, mas funciona bem com a receita no papel, funciona bem com minha fichinha de papel. Eu sei que funciona. Só que o mundo está caminhando para um lado que, se você não for para esse lado, você vai ficar para trás. Aí chega uma pandemia dessa, você não pode atender seu paciente, quem já é digital sai na frente. Sabe? Exato. Então, assim, essas sacadas que as ferramentas digitais, elas funcionam quase como um medicamento, quase como uma propedêutica, um diagnóstico, porque o paciente precisa delas e cada vez vai precisar mais. Imagina quando a gente tiver uma ubiquidade dos sensores, dos devices, todo mundo puder ter um smartwatch pegando ECG, pegando saturação e esses dados sendo encontrados todos. Exato. E já existe, né, Lorenzo? Já pensou se o médico não está antenado nessa, um cardiologista, daqui a pouco não, já acontece, né? Chega alguém aqui, ó, doutor, minha análise do eletro aqui no relógio e vai compartilhar, e aí a pessoa já pensou, não sei mesmo. Aí o cara vai achar que aquilo ali é uma afronta do paciente, ou que aquele não tem, que não é fidedigno aquela avaliação, que não tem acurácia. Por quê? Porque ele não estudou, ele não sabe daquilo. Ele não entende que aquilo ali é uma ferramenta que ajuda a prática médica. Né? Exatamente. E a gente é treinado, desculpa te cortar, mas só um comentário. A gente é treinado, mas a gente não tem essa parte além da medicina, né? A gente é muita questão técnica. Eu até vi que você agora está entrando nisso, né, na faculdade. A gente tem que ser mais treinado lá na faculdade, que tem que ter um lado mais digital, mais tecnológico mesmo, né? Senão a gente fica defasado. Inclusive, é da faculdade mesmo, Lorenzo. A proposta é uma disciplina nova, né? Que você criou junto com o pessoal onde você vai trabalhar, não é isso? Foi. E aí, como é que vai ser isso? A faculdade de São Leopoldo Mandic, se você me perguntar assim, qual que é o seu core business que você mais gosta de fazer, eu me entendo como um professor, sabe? Tá me ouvindo? Eu me entendo como um professor. Tá indo. Bom. O que eu mais gosto de fazer é isso, é estudar um conteúdo, aprofundar, checar a veracidade, se tem base ou não, e passar para o outro, entendeu? Então, foi um convite que me fez muito feliz, porque é uma disciplina de medicina digital e que é uma disciplina optativa. A gente abriu as inscrições. Em uma semana tiveram 160 inscritos. Nossa! E olha isso. É na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, e 20 docentes da faculdade fazem a disciplina.
Que massa! Nunca na história desse país eu vi uma coisa dessa. É muito legal. É muito legal, parabéns. Muito tipo massa. assim, tem os alunos e os docentes fazem, é claro que os alunos contam crédito, nota, mas eles fazem como ouvintes, assim, 20 docentes. Então, é uma legal. E assim, e a nossa interatividade é totalmente interativa, é baseada em casos práticos. E a última hora da disciplina é uma hora que é aberta para o Brasil inteiro. É uma live na hora do almoço, que chama Almoço com Inovação, em que a gente traz alguém do mercado para falar com os estudantes. Nossa, show. Massa! Compartilhar esse link aí, Lourenço, avisa. Hã? Avisa aí no dia do almoço. É toda terça. Ah, que legal. Show. Toda terça tem. E aí o pessoal encontra no seu perfil, né? Também esse link. Eu divulgo no meu perfil, a gente divulga na newsletter do Saúde Digital no Hub Mandic, que é o da Faculdade São Leopoldo Mandic. Que legal. Ó, semana que vem vai ser um empreendimento que vocês devem ter escutado no podcast lá do Saúde Digital, que é a Livance, que é um médico, o Socol, que é um médico que empreendeu na Livance, que é um negócio também muito massa. E ele vai conversar com os estudantes para contar a jornada empreendedora, tal, as dificuldades. E aí é aberto para o Brasil inteiro. Que legal. E isso aí, Vinícius, até puxa um gancho para eu te perguntar. Você que está bem nesse meio de startup, tudo isso, você tem visto cada vez mais a participação dos médicos nisso tudo, empreendendo na saúde? Se você percebe isso, porque a impressão que a gente tem, estando de fora, é que, em geral, as coisas vêm de cima para baixo, né? Assim, alguém de outra área pensa na dor vê nosso paciente como um cliente, pensa na dor das pessoas, vai lá e tenta resolver, né? E eu acho que a gente fica meio alheio nisso. O que você acha? Não, eu acho que a gente tem um potencial enorme para crescer. Para você ter uma ideia, a minha aula da semana passada foi sobre metodologias ágeis. Por que o médico precisa entender de Scrum, de Kanban, de ser um Product Owner, um dono de produto que faz a interface entre a tecnologia e a medicina? E essa posição, ela só pode ser ocupada por um médico. Ou melhor, sempre que um médico apto a ocupar esta posição, mais sucesso vai ter o negócio. Porque é muito difícil de você ensinar medicina para quem não é médico. Porque a gente tem uma carga de exposição ao mercado de trabalho, ao negócio. Vamos contar, o negócio saúde. Eu passei 11 anos. Quantos anos vocês passaram estudando? Residência mais faculdade. Então, é uma imersão no negócio, no business, vamos dizer assim. Então, você conhece profundamente quais são as dores do paciente e quais são o que precisa ser melhorado nesses processos. Exato. Então, se você tem um médico encaixado e esses processos serão cada vez mais melhorados ou aprimorados com a tecnologia, você vai precisar de um médico para fazer essa interface entre o que é tecnologia e o que é medicina. Então, e a gente tem poucos médicos, realmente, muito poucos, ocupando esse espaço. Mas, por outro lado, a nossa startup está lá no Cubo, em São Paulo, né? E lá, muitas health techs são médicos. Por exemplo, o Thiago Júlio, que é o gerente do Cubo, da DASA, que é o que coordena tudo lá, é um médico que manja muito. Então, assim, startup, a Conexa Saúde, de telemedicina, está lá. É um médico, que é o CEO. Então, você começa a ver que os médicos estão assumindo esse protagonismo e ocupando um espaço que também é dele. Quando ele entende que ele precisa dessas novas camadas de conhecimento e que ele adquire isso e ocupa esse espaço, ele tem um potencial muito maior de entrega do que um outro profissional. E aqui eu não estou sendo corporativista, gente, pessoal. A gente tem que ter multidisciplinar, trabalhar em equipe, mas não tem ninguém que entende mais o mercado de medicina que o médico. Simplesmente porque o médico é imerso nele, entende? Pela carga horária do médico. Total. Inclusive, a gente conhece as dores não só dos pacientes, né? Pensando aí como usuários
do sistema de saúde, mas inclusive dos colaboradores, né? Os outros médicos e os enfermeiros, enfim, todo mundo que está ali. A gente sabe muito bem os defeitos, os problemas, isso é muito verdade. Porque quando você pega, por exemplo, um investidor, um venture capital, que vai investir numa startup, a primeira coisa que ele olha não é nem o negócio, é o time, é a equipe que está desenvolvendo aquele negócio. Sim. E a primeira coisa que ele olha no time é se o time entende do mercado que ele está atacando. Então, se, por exemplo, se você vê um médico empreendendo no setor de saúde, esse é muito bem visto pelos investidores, porque ele sabe que esse cara entende do mercado que ele está se propondo a resolver. Sim, isso aí. E só falando, então, vamos falar um pouquinho de startup pessoal, porque pode não ser uma coisa do dia a dia, né? Mas até você me corrige se estiver errando aí alguma coisa. Então, startup, gente, essas empresas de tecnologia que já surgem com a ideia de ser um negócio escalável, né? Então, trabalhar de uma forma que você comece com um produto mínimo, que é o chamado mínimo produto viável, e aí isso tem uma capacidade de expansão rápida, muito grande. Então, em geral, realmente essas coisas digitais, mas pode ser de outra forma, desde que consiga ter vários usuários, para manter aí o modelo de negócio. E aí passa por séries de investimentos em geral. Então, é comum a gente ver aí essas aceleradoras de startup, as incubadoras, são coisas que vão ajudar no crescimento dessas empresas. E aí são coisas para ser exponenciais mesmo. Mas aí você começa com um pouco de dinheiro e aí vai diluindo a participação aí do dono nessa empresa enquanto passa nas séries de investimentos. Então, isso que o Lourenço falou de venture capital é o capital de risco. Por quê? Porque tem chance da empresa dar errado. E aí, realmente, a pessoa está investindo na ideia do cara, no produto mínimo dele, vai tentar ver se vai crescer. Por isso, a importância de ter um médico aí numa coisa de saúde, igual a Lorena está falando. É isso mesmo, Lorena? Diz aí. É perfeito. Muito bom. Perfeito a sua explicação. E quando é um venture capital, o cara ele tem um dinheiro que é para ser torrado com um negócio que pode virar muito grande. Então, assim, ele investe lá em 20 para salvar uma. Ele vai ter prejuízo com 19. Mas ele está ciente disso, entendeu? Então, não tem que... Então, e quando ele olha para esse time que está atacando uma dor da saúde e vê um médico, é diferente dele olhar e ver um cara que não tem um contato com a saúde tão profundo quanto o médico tem. Exato, exatamente. Isso é muito importante. Fica a dica aí para o pessoal que pensa em empreender já essa área aí também. E aí tem várias dicas, né, para o pessoal que precisa saber para estar sempre à frente. Primeiro, que a medicina está indo sem volta para o digital. Não tem mais volta. Então, as soluções dos problemas médicos serão cada vez mais soluções digitais. Uma vez que essas soluções são digitais, elas vão vir de health techs, de empresas de tecnologia. Então, aonde que tem espaço para o médico? Às vezes o médico que está nos ouvindo, nos assistindo, ele não tem a veia empreendedora, mas não tem problema. Não precisa ser todo mundo empreendedor. Aliás, é a minoria que e não tem mérito e nem demérito em ser ou não ser. O que não pode é você fazer uma coisa que você não gosta, que não te dá brilho nos olhos. É isso que não pode. Por exemplo, empreendedor, não é vantagem nenhuma ser empreendedor. Às vezes é muito mais difícil, muito mais árduo. Você pode ser um intraempreendedor, você pode trabalhar dentro de uma grande empresa, você pode trabalhar dentro de um grande negócio, mas o que não pode é você estar lá sem brilho nos olhos, sabe? Porque no momento que você está lá e você sabe que você é um intraempreendedor, você vai querer vestir a camisa daquela empresa para levar ela no mais alto nível possível. Exatamente. Isso vai te dar uma satisfação que vai permitir que você cresça internamente. Então, se tem uma dica, assim, não dá mais em 2020 para você ficar trabalhando. Deixa eu falar com cuidado aqui, porque todo mundo precisa pagar as contas, né? Todo mundo precisa ter uma sustentabilidade. Mas não faça disso a sua carreira. Não entre no negócio para você ficar ali 30 anos que você não gosta, porque você não vai aguentar e dificilmente você vai se destacar naquilo.
Exato. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Então, assim, antigamente o cara podia entrar lá naquele concurso público e ficar lá 30 anos esperando a aposentadoria. Hoje não se sustenta, porque não tem mais concurso público. Os concursos públicos que tem não são bons. Não é bom. E você vai ficar 30 anos da sua vida ali, trocando 6 por meia dúzia. Aquilo ali vai colidir com que o mundo é muito rápido. Você não vai conseguir. É óbvio que você tem que fazer uma coisa saneada, que sustenta a sua casa, que tal. Eu não sou aqui um cara que tem que chutar o balde. Não é isso. Mas buscar esse brilho nos olhos, que todo mundo tem. Todo mundo é capaz de fazer uma coisa com brilho nos olhos, né? Sim. Hoje mesmo, Lorenzo, eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava meio que as duas ali se lamentando sobre isso, sobre quanto hoje nós médicos estamos desvalorizados e a gente está desanimado, né? A gente estuda tanto, igual você falou, é sempre assim, são 10 anos de investimento do nosso tempo, do nosso conhecimento. Eu e a Raga, a gente até gosta de falar que a medicina emburrece um pouco, porque você fica tanto tempo ali estudando só aquilo, só aquilo. Tanto é que foi isso que despertou a gente para sair um pouco disso. A gente já começou o Dr. Chen falando que nós somos médicas que pensam fora da caixa. Porque a gente tem que propagar essa ideia para os outros médicos que a gente vai ser muito mais feliz se a gente olhar além, né? E inclui tudo isso. O que a gente pode estudar além da medicina, depois que a gente forma, e não se conformar com isso. Igual, eu e a Raquel, a gente tem cada vez mais estudado o marketing digital, porque a gente se encantou e é uma coisa que a gente está trabalhando pra caramba. Agora, trabalha mais do que com medicina. A gente, além da medicina, está estudando muito e produzindo muita coisa, mas é gostoso, porque é algo que a gente realmente tem brilho nos olhos. Então, faz diferença. Exatamente. E aí eu tenho que falar assim, uma boa, por exemplo, num dos podcasts de saúde digital, tem uma colega, que é a Joyce, que ela era uma oftalmo e foi fazer um MBA na Europa e virou uma consultora de uma grande consultoria mundial, a McKinsey. E aí, na entrevista do podcast, eu pergunto, como é que é a remuneração? Hoje você está ganhando o mesmo tanto que você ganha como oftalmo? Ela falou, não. Mas eu estou muito mais satisfeita. E tenho brilho nos olhos e eu tenho a chance de ganhar mais no futuro. Se você me perguntar, Lourenço, você está ganhando o que você ganhava lá em Votuporanga? Não. Não estou ganhando o que eu ganhava em Votuporanga. A minha remuneração não é a mesma que eu tinha em Votuporanga. E não é que eu não gostava. Eu gostava da cidade, gostava de tudo. Mas aquilo ali não dava um brilho nos olhos para eu, sabe? Não era o seu avante, né? Não era o seu avante, né? O Lourenço não é. Avante. Tem que ter o avante, porque senão não vai, sabe? Então, e tem que ter um risco. E tem que ter um risco de aceitar que aquele plantãozinho ali que você dá, que garante aquela rendinha, às vezes você vai ter que largar ele para você correr atrás do que te dá brilho nos olhos. Isso mesmo. Sabe que tem um post aqui no nosso feed, lá do início, que eu fiz num feriado aí, e era sobre como ser menos escravo do seu trabalho. E vinha muito dessa vontade nossa aí de gastar tempo com outras coisas, fazer outras coisas, enfim, ir além. E uma das coisas que eu vejo para não ser escravo disso, igual isso aí, ficar num plantão que eu não quero, aceitar um serviço que eu não quero, depende muito da nossa organização financeira, inclusive. Que é isso aí que você falou. Eu não tinha calculado tão certo e tal. Mas é possível fazer planejamentos a longo prazo, né? Então, realmente, a educação financeira é uma coisa que urge na vida do médico. Quantas vezes a gente não escutou que o médico não sabe fazer conta, o médico ganha dinheiro, mas não sabe ganhar dinheiro. E aí a gente realmente é assediado aí com vários serviços, inclusive de marketing digital. Terceiriza aí, paga 1.800 por mês, paga mais 2.000, gasta tudo. E aí é bem complicado, porque aí você fica trabalhando para poder pagar essas coisas que você terceiriza, sendo que bastava você aprender, parar, gastar um tempo, é trabalhoso, mas pode te dar um retorno diferente, né? Que custa liberdade. Exatamente. Uma coisa que você não gosta, por exemplo. Exatamente, sem dúvida. E, Lourenço, a gente tem uma curiosidade assim.
que você pensa à frente já deu para todo mundo perceber, mas como que foi que você se inseriu assim, como empreendedor nas mídias digitais? A gente já sabe que você sacava que era necessário, mas como que foi esse processo seu? E, por exemplo, do podcast, que você começou há tanto tempo, quando nem era tão famoso, não era modinha, né? Lourenço já era podcaster quando não era modinha. O negócio é o seguinte, quando você começa a estudar o digital e você vê por onde que estão caminhando as coisas, é loucura a pessoa não desenvolver uma habilidade para estar no digital, entende? Então, assim, um profissional que ele não está no digital é a mesma coisa, vamos com comparação, é um profissional que não pinta a fachada da clínica dele, que deixa a fachada dele suja, mofada, que deixa o sofá com buraco. Então, estar nas mídias sociais e ter uma presença digital é uma condição sine qua non para você mostrar o profissional que você é. E eu estou falando, não é para você ter milhões de seguidores, não é para você ter likes, não é para você ganhar dinheiro com o YouTube. É simplesmente para as pessoas verem o seu trabalho, o que você faz. Então, eu lembro direitinho, meu primeiro post no LinkedIn, eu comecei no LinkedIn. Legal. Foi muito difícil, assim, foi muito, cara. Eu não sabia, eu pegava várias coisas. Ele, tipo, eu não sabia se... Nossa! É difícil o LinkedIn, eu acho, viu? O LinkedIn é difícil. Só que eu sabia que aquilo era importante. Então, eu me forcei, sabe? Sabe aquele remédio amargo? Sim. Então, tem que tomar para sarar, porque senão não vai. Vai de qualquer jeito. E aí, cara, e depois que você vai, você começa a gostar. Aí você vai tomando gosto. Você cria musculatura para fazer o negócio. Aí você descreve um post, aí você começa. Aí depois eu vi que eu falava... Sabe o que eu lembro, assim, quando eu vou fazer um post? Das minhas redações para entrar no vestibular, sabe? Porque eu fiz altos cursinhos de redação, a UFMG era muito forte. O que colocava o aluno lá era a redação, entendeu? Verdade. Eu prestei lá, na época era isso aí que rolava mesmo. Então, assim, Eu passei. Mas eu tinha que estudar muito. Eu tinha que estudar e eu tinha que fazer altos textos, sabe? E aí eu falei, cara, eu lembrei da forma com que eu fazia as redações para o pré-vestibular. E aí eu punha amor naquilo e ponho até hoje, entendeu? Por exemplo, eu fiz o post da Mandic, o post da Mandic que eu fui dar aula, eu planejei esse post dias. Eu saí de casa com jaleco e fui lá para tirar a foto que tá lá, entendeu? Então, se eu for lá ver a foto, tá no meu Insta também. Eu tô de jaleco. Eu vi essa foto. Então, aquilo foi planejado, aquilo não foi assim por acaso. Não, eu saí de casa em pleno isolamento, peguei meu jaleco e falei assim, lá é um lugar legal, eu vou tirar uma foto lá. Aí eu pedi o segurança, me ajuda a bater, ele tá de máscara, eu tirei a minha máscara. Por quê? Porque eu vejo que isso é importante para a minha carreira. E não é porque eu sou vaidoso, eu quero muitos likes. É que eu estou mostrando o meu trabalho, eu estou mostrando o que eu faço, sabe? É isso. Então, você tem que se dedicar a investir um pouco do seu tempo para fazer essas coisas, assim. Faz parte do nosso trabalho, né? Total, que dica, gente, sério. Muito bom, a gente tem falado disso e tem muita gente que se coloca objeções, né? E eu espero que com isso aí ajude também a mesmo perguntar pra gente se acha mesmo necessário o médico estar no Instagram. É assim, tipo assim, quando eu faço as minhas lives, o povo fala assim, eu faço questão de dar o meu @. Eu falo assim, se você não tem Instagram, toda hora que eu vou falar, eu falo, se você não tem Instagram, pelo amor de Deus, abra. Se você, uma pessoa que não posta no Instagram, ela tá mais informada. Tem muito conteúdo bom aqui. Tem muito ruim também. Tem que saber consumir. Tem que saber consumir. Você tem que saber consumir e fazer a curadoria, né? Mas tem muita gente entregando muito valor aqui de graça.
por exemplo, o Dr. Chen. Então, Obrigada. então assim, Verdade. você entra no Dr. Chen, você é uma aula ali, sabe? A E pessoa isso, precisa perguntar. ainda mais com Lourenço, a gente ficou muito assim com você e com outras pessoas que a gente conheceu por conta desse meio digital, porque a gente sabe que a pessoa investe muito tempo de conhecimento, a gente vê por nós. Quanto tempo a gente gasta sentado, estudando, comprando cursos e correndo aperfeiçoando, e a atrás. gente consegue mastigar aquilo e passar para a pessoa da melhor maneira possível, que foi o que a gente aprendeu com você, que a gente tem aprendido no Saúde Digital Ecossistema. Inclusive, gente, a gente vai falar aqui de novo, se você não conhece esse projeto do Lourenço, vocês têm que conhecer, que é muito, muito bacana. É uma coisa assim, bem à frente. Se você é médico e não conhece, você está perdendo, porque é isso, ele se prepara e estuda e vai lá e fornece pra gente, que a gente tem a vida tão corrida, que é muito interessante como o meio digital permite isso pra gente, né? E é mais Você longo. escuta um assim, podcast é enquanto você está na academia, você escuta um podcast Lavando vasilha, que é o que eu mais faço. Liga o podcast, vai lavar vasilha, gente. Vai lavar roupa. Acho que o saúde digital eu zerei assim. Academia Ao e vasilha. acaso, né? É ótimo. É isso Muito aí, bom. mas tem que consumir esse conteúdo. E uma coisa que é muito comum também é, você começou nisso, fez para o seu empreendimento, mas é claro, você é muito da sua marca, né? Saúde Digital é uma marca, mas Lourenço Tomé é uma marca também. E como que foi para você começar ali nos vídeos, tudo isso? Como que foi vencer essa barreira? Você tinha vergonha? Até de podcast. Muito, muito. É muito E como você difícil. venceu? Você tem que criar musculatura. E sabe como que você vence? Que tá lá num post do Dr. Chen, lá embaixo também, que eu já estudei, e eu pus numa aula minha. A melhor maneira de fazer é fazendo. Total. Não A tem gente post diz de vocês lá? Tem, total. Não tem. Qual que é a melhor maneira de vencer? Fazendo. Não tem outro. Ó, você erra 100% dos tiros que você não dá. Então, você tá num tiro-alvo, você erra 100% dos tiros que você não dá. Se você tentar dar, algum pode acertar. E aí você vai criar essa musculatura. Né? Então, Nossa, tem que fazer. demais. Tem que fazer. Tem que fazer. Inclusive, Eu lembrei hoje, o meu primeiro YouTube foi em agosto de 2018. Foi dificílimo, dificílimo. Mas eu já sabia que era necessário. Aí depois você vai fazendo, vai treinando, né? você levou quanto E tempo uma para coisa gravar que seu tem primeiro que... vídeo? Ah, muito assim, muito. E assim, sabe o que é legal? É que a pessoa que está nesse propósito, ela pode, inclusive, deixar isso claro. Por exemplo, você vai gravar o seu primeiro vídeo, você fala assim, pessoal, estou com muita vergonha, está muito difícil para mim. Se for genuíno, sincero, a pessoa vai ver isso no olhar, na pupila, e isso vai ser transparência com a persona, né? Então, essa persona vai se identificar com você porque é difícil para todo mundo. Então, por exemplo, quando tem um senhor, assim, um médico mais experiente, eu acho muito legal, um cabeça branca, indo para o Instagram. Ele é muito legal, porque escutar uma pessoa que já tem a habilidade, tem muitos. Agora, quando você vê um senhorzinho que está se esforçando para fazer, e ele já comprou a ideia, isso é muito legal. E isso vira a favor dele. Entende? Isso é a marca dele, isso vira um asset dele, sabe? Vira então, mesmo. Porque diferencia da manada. Poxa, é muito difícil, mas eu sei que eu tô aqui porque eu preciso e eu quero falar com você. Eu quero ensinar para você, minha persona, que isso é isso, tal. Sabe? Isso não tem preço. Então, é sinceridade, é transparência, né? Talvez você vai cativar muito mais do que alguém ali que vai mecânico, né? Você já aprendeu a pessoa. É o que a gente fala, tem que ser você, né? A gente insiste muito nisso. Porque isso é o que faz a diferença. Tem que ser você. Primeira coisa, entender que é importante. Que é fundamental, que é imprescindível. A segunda é fazer, mesmo que seja difícil, seja natural. Natural, que eu quero dizer, seja transparente. Se tá difícil, fala que é difícil. Poxa, não, tá osso aqui, mas eu vou fazer isso porque eu preciso e eu quero falar com você.
E aguenta a mão que daqui a pouco, no próximo eu já vou melhorar. No outro já vai estar melhor. E vai melhorar mesmo. Essa dica foi sensacional, Lorenzo. Adorei. Adorei também, adorei. Muito boa. E deixa eu perguntar uma coisa agora, só saindo um pouco desse tema e voltando ali na telemedicina, que você está participando super desse movimento, igual eu já comentei antes também, né? Mas o que você está percebendo do retorno aí dos médicos? Acha que a galera já está mudando a cabeça? E a outra coisa é, o que vai ficar disso, Lorenzo? A gente sabe que não tem volta, mas como que você acha que vai ser esse processo aí? Como fica para o futuro, entendeu? Perspectivas futuras disso tudo. As pessoas estão... A ficha está caindo, né? Para mais e mais pessoas. Eu acredito que quando as pessoas começam a estudar e ver o potencial, elas se convencem que aquilo é mesmo uma boa ferramenta e que ela deve usar. Porque, acima de tudo, é bom para o paciente. E se ela estiver do lado do paciente, ela vai ganhar junto com ele, né? Então, essa mudança é bem rápida, tá? Eu acho que se daqui 6 meses, tipo assim, a gente não vai ter mais margem para falar disso, porque vai ser muito, muito comum o médico fazer e dominar isso. E o médico é muito resiliente, e esforçado e dedicado. Então, a hora que a ficha cai para o médico, ele vai e ele dá conta do recado, sabe? Uhum. E aí, questão de futuro, a questão é o que eu vejo em relação à telemedicina. O grande lance a gente precisa olhar para os outros mercados, outros segmentos que se digitalizaram. Então, você vê, por exemplo, o segmento de e-commerce, do varejo, né? Então, você tinha várias lojas que tinham uma presença muito grande no varejo físico e que não resistiram à digitalização e quebraram. Mesbla, Mapping. Mas você também tem lojas daquela mesma época, exemplo, Magazine Luiza, que se transformaram e hoje é referência e as ações não param de subir. O que essas empresas tiveram de diferente? Então, eu gosto muito de olhar para os outros setores que fatalmente vai chegar para a gente. Então, falando para o médico que não entender da jornada digital do paciente e se inserir nela para entregar valor, ele corre riscos de estar competitivo. Assim como as lojas físicas e do e-commerce. Então, você vê a Magazine Luiza, ela entende profundamente que o core business dela é entender da jornada digital do consumidor. Uhum. O médico precisa. E quando eu falo de jornada digital, ele tem que entender que hoje, pesquisas nos Estados Unidos mostram que 58% dos pacientes nos Estados Unidos, isso é de 2019, ao procurar um serviço, um provedor de saúde, seja um médico, um hospital, uma clínica, o primeiro lugar que ele vai é no meio digital, é na internet. Então, se ele vai para a internet, ele espera encontrar quem esteja lá. E para estar lá, você precisa produzir conteúdo, porque senão você não tem relevância na internet. E para você produzir conteúdo, o topo de funil são as mídias sociais. E se você quiser falar com o paciente, você precisa estar no Instagram, porque é onde que a maior parte dos pacientes estão. Mas adianta só ter um Instagram bombante e não ter um site? Não. Porque o cara vai te ver no Instagram, vai gostar de você, vai se identificar com você e ele vai no seu site. Então, ele vai convertendo no funil. Ele está no topo do funil, ele vai descendo para o fundo do funil até agendar uma consulta digital com você. Exato. Então, basicamente, o que eu entendo é isso, que os médicos terão que entender da jornada digital do paciente e começar a entregar valor para esse paciente. Isso aí. E uma vez eu escutei uma frase e ela é muito verdadeira, né? Falando assim, que o melhor lugar para esconder um cadáver é na segunda página do Google. Você tem que estar na primeira. Como é que é para responder o quê? O melhor lugar para esconder um cadáver é na segunda página do Google. Você tem que estar na primeira. Ninguém entra. E aí tem uma outra, é o seguinte. Se você não for achado pelo que você quer, você vai ser achado pelo que você não quer. Pelo seu processo, pela sua separação, pela sua dívida, porque tudo está lá.
Então, digita o nome de uma pessoa que não tem nada, vai ter lá Jus Brasil, vai ter lá Justiça. É, isso aí. E a gente fala muito isso aqui, que você tem que fortalecer sua marca, porque senão as pessoas vão moldando a sua marca por você. Então você tem que ser autor disso, né? A gente tem que guiar. Isso mesmo, a gente tem que guiar o que quer mostrar, né? A gente sempre fala isso também, não é criar um personagem, não é você criar uma outra pessoa, uma coisa que é incompatível com a realidade, mas é moldar, a palavra é moldar. Você faz, colocar na cabeça o que você quer que as pessoas vejam de você. E isso faz toda a diferença na nossa profissão. Isso deveria ser natural, né? Por exemplo, pega um jovem hoje de 18 anos, de 19 anos. Pergunta se ele vê diferença, o que é físico e o que é digital. Pergunta se ele tem alguma dificuldade para se interagir com o TikTok. Nada. Não tem. Nada, porque aquilo ali é natural para ele. Aquilo é Então, é esse público que a gente vai atender, porque o povo está envelhecendo, a gente vai ser experiente, nós vamos atender esse público, que é natural para ele o digital. Então, a nossa cabeça tem que virar essa chave para que nós sejamos também, que a gente haja com naturalidade, o que é físico, o que é o digital, né? Show. Incorporou, né? E todas as idades, inclusive. Hoje em dia, a gente pode não... Eu já nasci, por exemplo, mais nesse meio. Não tanto quanto essa geração nova. Mas mesmo as pessoas mais velhas, elas absorvem isso. Muito bem, né, vovó? Que muito bem. A gente sempre fala isso da vovó no WhatsApp. É isso. Antes, ela esperava tranquilo lá no interior uma carta do parente por um mês. Hoje em dia, você não responde em uma hora no WhatsApp. O negócio é o seguinte. Com coisa boa, você acostuma rápido, né? Então, exato. O trem retira atrito, melhora processo. Por que você vai deixar de usar? Você prefere usar o Waze ou aquele GPS que você ligava no acendedor de cigarro, que precisava atualizar por mês? Tom, lembra do Tom? Jamais. Então, um trambolho que tá num Ziploc aí. Né? Você tinha que atualizar e ficar no acendedor de cigarro. O Waze... Então, retirou atrito, melhorou o processo. Quando tem isso, você acostuma fácil mesmo, não tem idade. Não tem idade que gosta de coisa boa, não. Todo mundo gosta de coisa boa e coisa fácil. Exatamente. E com a telemedicina mesmo que eu vejo é isso. Que paciente que hoje em dia agora vai deixar vai querer ir numa consulta buscar um pedido de exame? Ai, doutora, eu esqueci só um pedido de exame. Não pode mais. Ninguém mais vai querer. Uma receita que você pode renovar e tudo. A consulta com o exame. Ou marcar uma consulta, tipo, por telefone, né? Então, se você pegar uma pessoa... pega a Nath, que é pediatra, deve ver muito isso das mães, né, Nath? Hoje, das mães jovens. Elas não querem conversar em telefone. Não. Não ligar para o consultório para falar com a secretária. Jamais. Não quer, ela quer um trem rápido, WhatsApp, não quer ter esse relacionamento, porque para ela não é. Graças a Deus a gente não recebe ligação mais de mãe, é só o WhatsApp mesmo. Não é? Então, assim, ela não quer o WhatsApp para marcar, ela quer resolver por lá. A mesma gente, quando a gente quer resolver um problema, a gente prefere resolver pela internet, porque é mais rápido. É on demand. On demand. A gente ama isso. É on demand. Você pega a hora que você quiser, tá ali, você não precisa esperar o outro. Ninguém te incomoda. Isso mesmo. Nosso tempo. É que o tempo tá acabando, eu preciso tocar. Poxa, passou super rápido. Passou super rápido. Muito bom esse bate-papo. E eu ainda tinha uma última dúvida, não sei se dá tempo. Eu queria falar da telemedicina. Você acha que em algum momento vai chegar a ficar livre? Eu tenho essa chance de a gente atender, por exemplo, do Brasil inteiro? Porque tem gente de vários lugares que querem consulta e fica essa questão aí de CRM, precisar de uma consulta presencial depois. É complicado isso. Vai ser livre. Como você resolve isso? Comunicando para o seu paciente. O que eu estou falando é o que eu acho, o CFM não se posicionou ainda, tá? Como você resolve isso? Deixando bem claro as regras para o seu paciente. Eu te atendo. Pode ser que a telemedicina tenha essas limitações. Pode ser que você precise de uma consulta presencial. Você tem o direito de vir até mim. Mas, se você está longe, você tem que avaliar se você quer mesmo consultar comigo. Porque ele fala assim, não, mesmo assim eu quero pagar o preço. Aí ele vai saber que se ele precisar de uma presencial, ele vai ter que ir uma presencial na região dele.
Entende? Sim, Só que tá perfeito. tudo, o que combinado não é caro. Então, você tá tudo bem detalhado no Pronto. acordo tácito que você faz com o seu paciente. Entendeu? Tá. Show de bola. Show. Lorenzo, obrigada por esse Obrigada. bate-papo. Deixa aí Eu pra quero- gente, então, onde o pessoal te encontra, seu arroba, seu podcast, conta tudo. Arroba Que eu sei que o Lorenzo pessoal Tomé. vai ir atrás. Arroba Lorenzo Tomé, escutem o podcast Saúde Digital lá no Spotify, escuta lá. É só digitar Saúde Digital que vai achar o nosso podcast. Escuta, se você gostar do conteúdo, se a ficha cair, aí você vai lá para o Saúde Digital On Demand, onde a dupla tá. Vai encontrar com a Estamos dupla, lá. pegar dicas com a dupla Nath, aí, ó. Isso mesmo. Aí, Estamos ó, lá. esse aqui, seguindo, total, zero, é muito top. Muito bom. Muito Nós estamos no On obrigada. Demand, vale muito a pena, Vale gente. muito a pena esse curso, E, gente. e o On Esse- Demand, vou só falar aqui uma coisa, ó, por exemplo, o José entrou, o João Felipe tá aí O também. Zé Neto, grande Zé Neto. É uma comunidade, entendeu? Comunidade Está do On Demand. de pessoas que estão querendo ir além, estudando essas coisas. É muito contato legal. Então, a gente está bem satisfeito. Aprendendo muito. Isso aí. Muito obrigada por seu tempo, por seus conhecimentos, que nós aprendemos muito mesmo. Foi show. Eu espero que todo mundo tenha E gostado. obrigada a gente. todo mundo que participou. A gente espera que vocês tenham gostado mesmo. Isso aí. Não deu pra gente ver tudo, Não é deu pra ler difícil, as né? Ver as perguntas. perguntas eu não consigo reportar. A gente pode tanto. repetir depois. Porque foi Vai muito ficar legal. gravado, eu vou apontar. Manda o link, eu vou mandar o pessoal para. Vocês vão pôr no IGTV? A gente vai deixar 24 horas, né? Aham. Isso aí. A gente vai deixar 24 horas no GTV. Nós tá vamos bom? deixar. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Todo mundo que entrou e ficou um tempinho aqui com a gente. A gente também. vai fazer uma aula especial dia 17. Então, tá, o link tá no nosso perfil. Depois, se vocês quiserem se inscrever. Famoso link na bio. Vai Link ser muito na legal. bio. E tem mais conteúdo ainda. A gente falou que o de hoje ia ser top. Tem Amanhã, mais coisa tem essa sábado, semana. tem domingo, tem segunda, tem terça e quarta de novo. Com essa aula especial, só que essa tem que fazer um link. Meninas, parabéns pelo trabalho. Contem comigo, viu? Muito Ô, bom. Lorena, que muito estão fazendo. obrigada, viu? Obrigada, Vocês Lorenzo. Vocês vão muito longe, viu? Obrigada. Você também, Lorenzo. E você Obrigada é aí muita pela inspiração, parceria. viu? Muita Um inspiração beijo. total. Beijo, Vai. pessoal, para todo Obrigada, mundo. pessoal. Boa noite. Bom descanso. Ah, só uma coisa. A Paula perguntou, só uma perguntinha aí, Lorenzo, dá tempo. Vocês têm plataforma digital para médicos? Essa é com o Lorenzo. Como assim? Tem o Saúde Digital On Demand, que é de educação Isso. médica. Se for telemedicina, não. Mas me chama lá no meu arroba que a gente conversa sobre qual que eu posso indicar para vocês. Sabe tudo, Lorenzo. Vai lá Agora, falar. se for educação médica, lá no Saúde Digital On Demand. É top. E tem um e-book também, né, Lorenzo, que vocês fizeram? Tem o Conta aí e-book. do e-book. O e-book está no site saudedigital.tech, TSH. Tem o de prescrição eletrônica e tem o de influência digital, que como ser protagonista na era digital da saúde para o médico. Tem dois e-books gratuitos. Show. Depois São faz um story, se der, com esse linkzinho e a gente compartilha aqui para o pessoal para pegar o e-book. É o link do meu site, saudedigital.tech, TSH. Pô, mas eu vou fazer isso. Nós vamos fazer Obrigada. também. Obrigada. Vamos fazer. Um beijo, pessoal. Tchau, Obrigada, gente. Lorenzo. Valeu. Valeu Tchau, demais. tchau. Beijo, valeu mesmo. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Beijo.